Fala, torcedor vascaíno! Chega mais que as coisas estão fervendo para os lados de São Januário. Se você achava que a sexta-feira ia ser tranquila, já pode esquecer. Olha o que tá rolando. O nome de Paulo Henrique Ganso apareceu ligado ao Vasco da Gama. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O meia ídolo do Fluminense pode estar nos planos do técnico Fernando Diniz para reforçar o elenco cruz-maltino? Cara, é uma loucura completa. E como se isso já não fosse suficiente para deixar o torcedor de cabelo em pé, ainda tem mais? Vamos falar também sobre uma possível saída do Puma Rodrigues, atual situação do atacante Cauã Paixão, e até uma fala do Casimiro Miguel que tá mexendo com a torcida inteira, falando sobre a chance, por mais maluca que pareça, de um dia comprar a SAF do nosso Vasco da Gama. Então já se ajeita aí, aumenta o volume porque vem muita coisa quente pela frente. Vamos começar falando do Paulo Henrique Ganso, porque essa é a notícia que caiu como uma bomba nos bastidores do futebol carioca. De acordo com informações divulgadas nos últimos dias, o nome do meia foi colocado na mesa como possível reforço para a temporada de 2026, e quem estaria por trás desse movimento seria ninguém menos que Fernando Diniz, técnico que já trabalhou com Ganso no Fluminense e que tem uma relação muito próxima com o jogador. E olha, não é só papo furado, não. A apuração aponta que o Vasco já teria até iniciado os primeiros contatos para entender a situação do camisa 10 das Laranjeiras. O detalhe importante é que o Ganso já entrou em campo por 7 vezes no Campeonato Brasileiro deste ano, o que inviabilizaria uma mudança imediata, ao menos para atuar nessa competição. Mas para o ano que vem, aí a conversa muda de figura. O contrato dele com o Fluminense vai até o fim desta temporada. Depois disso ele fica livre no mercado. E é aí que entra a expectativa do torcedor. Se o Diniz continuar no comando do Vasco, e há uma grande chance disso acontecer ainda mais se o time encaixar bem no segundo semestre, o caminho pode ficar livre para que o meia, que já tem 34 anos, vista a camisa do Cruz Maltino. A diretoria, inclusive, estaria montando um projeto para tentar seduzir o jogador que atualmente vive uma relação de altos e baixos dentro do elenco tricolor. Recentemente, inclusive, Ganso protagonizou um episódio nada amistoso com o técnico Renato Gaúcho, após ser substituído durante uma partida do Mundial de Clubes. A discussão entre os dois teria sido quente nos bastidores e desde então o camisa 10 perdeu espaço no time. Desde aquele episódio, o Ganso simplesmente não entrou mais em campo. E sabe como é o futebol, né? Essas pequenas rachaduras dentro de um elenco podem se transformar em portas abertas para negociações. E Fernando Diniz, que sempre teve Ganso como uma espécie de maestro dentro do esquema tático dele, já ligou o radar? O treinador enxerga uma oportunidade clara de trazer o jogador para perto de novo, ainda mais se tratando de um cara com quem tem uma relação de confiança tão forte. Tem até foto da esposa do Ganso nas redes sociais com uma legenda cheia de carinho pro Diniz, dizendo que ele é uma das pessoas mais humanas que ela já conheceu. E olha, não é à toa, os dois realmente têm uma relação que vai além do campo. Então não dá para ignorar esse tipo de conexão. Futebol também é feito dessas histórias, dessas afinidades que podem mudar o rumo de uma carreira e, por que não, de um clube? Mas segura aí que o papo não acabou. Ainda falando sobre movimentações no elenco, outra notícia que pegou a torcida de surpresa foi a venda do atacante Cauã Paixão, cria da base vascaína. O jogador de 21 anos que teve pouquíssimas oportunidades no profissional, foram apenas 4 jogos e um gol marcado. Estava emprestado ao futebol da Ucrânia, mais precisamente ao Polícia Zitomir. Por lá ele até chegou a mostrar serviço em campo, disputando 19 partidas e balançando as redes uma vez. Mas infelizmente acabou sofrendo uma lesão na reta final da temporada que prejudicou a sequência dele. Agora o atacante está de malas prontas para Portugal, onde vai defender as cores do Leixões. E o detalhe curioso é que o Vasco não vai receber nada pela venda. Nada, zero. O clube vai liberar o jogador de graça, mas mantendo uma porcentagem dos direitos econômicos para tentar lucrar numa futura negociação. É aquela aposta lá na frente, né? Esse caso do Cauã Paixão mexe até de forma pessoal com o nosso narrador aqui do canal, que contou uma história bem emocionante.
Os dois cresceram juntos, jogaram futebol lado a lado num projeto social na zona sul do Rio de Janeiro. O Cauã, chamado carinhosamente de Jô pelos amigos, sempre foi daqueles apaixonados por bola, que treinava no Vasco de manhã, estudava e ainda arrumava tempo para ir bater uma pelada na praia com o pessoal do projeto. Era daqueles que você via que tinha alguma coisa especial, que ia longe, jogava em categorias acima da idade dele, sempre se destacando, e mesmo com tudo isso, infelizmente não conseguiu se firmar no profissional do Vasco. Teve aquele episódio polêmico da discussão com o Medel que pesou bastante para que ele não tivesse sequência. A diretoria decidiu não seguir com ele e agora ele vai tentar a sorte no futebol europeu? Fica aqui o desejo de boa sorte para o Jô, que ele possa brilhar com a camisa do Leixões e quem sabe abrir caminhos ainda maiores no futebol. Mudando de assunto, vamos falar agora do Puma Rodrigues. O lateral uruguaio vive uma situação delicada dentro do elenco. Ele vem perdendo espaço com o bom desempenho do PH na lateral direita e já deixou claro que não pretende renovar com o clube. O contrato dele vai até o fim do ano e tudo indica ele vai cumprir esse vínculo até o final, mas não deve seguir no Vasco para 2026. O Nacional Clube do coração do jogador já demonstrou interesse, inclusive com declarações públicas do presidente. Mas o que se sabe até agora é que não houve proposta oficial. A tendência é que o Puma retorne ao futebol uruguaio no começo da próxima temporada, quando estiver livre no mercado. Enquanto isso, ele deve seguir treinando, normalmente, mas sem grande protagonismo no elenco. E para fechar esse primeiro bloco com chave de ouro, vamos falar de uma figura que a torcida vascaína aprendeu a admirar nos últimos tempos: Casimiro Miguel. O cara que virou fenômeno da internet, da comunicação esportiva brasileira, dono da Cazé TV Vascaíno Roxo, que nunca escondeu sua paixão pelo clube, deu uma entrevista que tá dando o que falar. Em conversa durante a cobertura do Mundial de Clubes, ele foi questionado sobre a possibilidade de um dia comprar a SAF do Vasco da Gama. Isso mesmo, imagina só, Cazé, dono do Vascão. Claro que a pergunta foi feita num tom mais descontraído, mas a resposta deixou uma pontinha de esperança no ar. Ele disse que ainda não tem bala na agulha, para isso que precisaria transmitir mais umas 3 Copas do Mundo para juntar a grana necessária, mas não descartou totalmente a possibilidade. Foi aquele famoso vai que... E vamos combinar, o Casimiro seria um dono com a cara da torcida? É um cara que entende o sentimento do vascaíno que vive o clube de forma intensa, que estaria ali não só por negócio, mas também por paixão. Claro, é um cenário distante, complexo e que envolve muitos fatores, mas é bom saber que ele não descartou. Imagina só ele comandando a SAF, trazendo um projeto sério, com gente competente ao lado. Seria no mínimo interessante. O torcedor que já se sente representado quando vê o Cazé falando do Vasco nas transmissões e nas redes sociais poderia ganhar um aliado ainda mais forte na luta para a reconstrução do clube. E olha, se depender do carinho que ele tem pelo clube e da força que a Cazé TV tem ganhado no mercado, não dá para duvidar de mais nada. Com notícia de possível reforço bombástico, saída de promessas, jogador que tá de malas prontas e até papo de ídolo da internet assumindo o controle da SAF. O torcedor não tem um minuto de paz, mas também não pode reclamar de monotonia. O Vasco tá sempre no centro das atenções, seja dentro ou fora de campo. E assim seguimos na expectativa na torcida, acompanhando cada passo e cada novidade que surge nos corredores de São Januário. E olha, se você acha que a novela do Paulo Henrique Ganso termina ali e pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque essa história ainda vai render muito. A torcida do Fluminense já começa a se preocupar com a saída de um ídolo e ao mesmo tempo a do Vasco se anima com a ideia de ter um meia experiente, técnico e acostumado com os grandes palcos do futebol sul-americano. E não é só questão de qualidade técnica, não é sobre encaixe de estilo mesmo. Porque se tem um técnico no Brasil que sabe tirar o melhor do Ganso, esse cara é o Fernando Diniz. Eles têm uma química dentro de campo que é difícil de explicar. O Ganso com o Diniz joga com mais liberdade, se sente valorizado, confiante? Foi. Assim, durante a passagem deles pelo Fluminense, quando o Meia viveu um dos melhores momentos recentes da carreira, sendo peça fundamental num time que teve um dos ataques mais envolventes do país. Aí você junta isso com o fato de que o jogador já tá na reta final de contrato e o técnico que mais o entende quer trazê-lo?
Cara, a chance tá aí. E se o Vasco conseguir montar um elenco competitivo com um meio de campo que consiga dar sustentação, o Ganso pode sim render muito bem. Ninguém aqui tá falando de um garoto de 20 anos que vai correr o campo todo, mas um jogador cerebral que organiza, que tem visão, que mete bola onde ninguém vê. Isso é um diferencial que poucos têm. Ainda mais num time que quer disputar Sul-Americana, Copa do Brasil e tentar brigar na parte de cima do Brasileiro na próxima temporada. E tem mais, o Ganso sempre foi um cara que valorizou o ambiente, confiança e continuidade. No Fluminense ele sente que tá perdendo espaço. No Vasco, poderia ser protagonista de novo. E quem não quer isso no fim da carreira? Falando em protagonista, o Casimiro também não sai do centro da conversa. Depois daquela entrevista em que ele foi perguntado se toparia comprar o Vasco, muita gente começou a levantar teoria, fazer cálculo, projetar cenário. E tem torcedor que já tá fazendo até montagem com ele de terno no camarote de São Januário. É lógico que hoje isso tá mais no campo da imaginação, mas sabe como é tudo começa com uma ideia maluca? Se a gente olhar pra trás, ninguém acreditava que o Ronaldo Fenômeno ia ser dono do Cruzeiro. E olha onde estamos agora. O futebol tá mudando. Os clubes estão virando empresas e figuras da mídia com grande influência e amor pelo clube começam a aparecer como possíveis investidores. O Cazé tem alcance, tem audiência, tem respeito no mercado. Se ele resolvesse mesmo entrar nessa brincadeira, não seria só por paixão, teria gente séria envolvida pra fazer tudo direito? E o torcedor vascaíno que andou tão machucado nos últimos anos, com administrações ruins, promessas vazias e rebaixamentos, acaba se apegando a figuras como Casimiro, justamente porque enxerga ali alguém que fala a mesma língua, que vive o clube, que sente a dor e a alegria do Vasco na mesma intensidade. Ver o Cazé falando com orgulho, defendendo o clube, comemorando vitória, se indignando com derrota, isso cria uma conexão verdadeira com a torcida. Então, por mais que hoje seja só uma brincadeira, um comentário descontraído, não dá pra ignorar o tamanho da repercussão. A galera comprou a ideia e vai continuar sonhando, mas enquanto o futuro ainda é uma incerteza, o presente do Vasco segue em construção. E nisso a diretoria continua movimentando peças. A saída do Cauã, Paixão é só um dos exemplos de como o clube ainda tem dificuldades em aproveitar melhor suas joias da base. Um garoto que cresceu nas categorias inferiores, que tinha talento, que se destacava nos treinamentos, mas que acabou não recebendo a sequência necessária no profissional. Aí aparece uma oportunidade fora do país, ele é emprestado, vai para a Ucrânia, se machuca, perde espaço e acaba sendo negociado de graça. Claro que o Vasco segurou uma parte dos direitos, mas mesmo assim é um sinal de alerta. Não é o primeiro caso e provavelmente não será o último. A transição da base para o profissional continua sendo um desafio. E se o clube não melhorar esse processo, vai continuar perdendo ativos importantes. O mesmo pode-se dizer do Puma Rodrigues, um jogador que chegou com moral, que tem história em seleção, mas que não conseguiu se firmar totalmente no elenco. Vascaíno. Hoje, com a ascensão de PH na lateral, o Puma virou opção. E não quer ser só isso. Quer jogar, ser titular, sentir que é importante, e aí naturalmente começa a olhar para fora. O Nacional já abriu as portas, ele quer voltar para casa, terminar o ano com dignidade e quem sabe recomeçar com força total em 2026. É uma perda! Mas também é um movimento natural. O Vasco precisa seguir buscando alternativas, jovens encaixar bem os reforços e manter um grupo equilibrado. Não adianta ter um elenco inchado e com jogadores insatisfeitos. O momento é de ajustes, de projetar um futuro mais sólido, mais profissional. E aí entra a figura do Diniz de novo, porque se ele continuar no comando como tudo indica, vai ser peça fundamental nesse processo de reformulação. Já mostrou que sabe montar times competitivos, mesmo sem grandes estrelas. Com ele, jogadores medianos crescem, viram úteis, funcionam dentro de um sistema. Mas também é preciso dar ao treinador peças que ele confia, e o Ganso é uma delas. Ter um jogador que conhece o estilo do técnico, que entende o que ele quer, pode ser um diferencial. E mais ajuda a acelerar o entendimento dos outros jogadores. É como ter um técnico dentro de campo. E Diniz sabe disso. Ele não vai pedir o Ganso à toa. Vai pedir porque sabe que mesmo com 34 anos, o cara ainda tem muito a entregar se estiver em um ambiente favorável. E por falar em ambiente, é bom lembrar que o clima no Vasco vem melhorando. Ainda não é o ideal, claro, mas a sensação
é de que o pior já passou. Depois de anos de caos, promessas quebradas, salários atrasados, desmandos administrativos, o clube parece estar tentando se reencontrar. Ainda há muito a ser feito, mas tem uma base sendo construída. A SAF, com todos os seus problemas e polêmicas, também trouxe uma certa estabilidade. O clube está conseguindo pagar em dia, montar um time mais competitivo e pouco a pouco reconquistar a confiança do torcedor. A chegada de reforços pontuais, o surgimento de jogadores da base e até essa movimentação nos bastidores com nomes como Ganso e Casimiro mostram que o Vasco voltou a ser pauta. E só isso já é um grande passo. Agora é claro tudo isso. Precisa ser traduzido em resultados. Não adianta ter boas intenções, bons projetos e boas ideias se dentro de campo a bola não entra. E o torcedor sabe disso. Ele apoia, acredita, sonha, mas também cobra. Cobra com razão. Cobra porque ama. E esse amor é o que sustenta esse clube há décadas. O Vasco é gigante por causa da sua torcida. E essa torcida merece ver o clube onde ele deve estar brigando por títulos, sendo respeitado, sendo temido pelos adversários. O caminho ainda é longo, mas parece que a direção é essa. E para isso acontecer, cada detalhe importa. Um acerto de bastidores como a possível contratação do Ganso pode parecer pequeno para quem vê de fora, mas pode fazer toda a diferença lá na frente. Porque se o jogador chega, reencontra o técnico que confia nele, volta a jogar bem ajuda. O time a crescer, o efeito dominó começa. E o torcedor que já se empolgou só com o boato, começa a acreditar. E quando o torcedor acredita, meu amigo aí, o caldeirão ferve. São Januário lota, a energia muda, o time cresce. É esse o Vasco que a gente quer ver. Forte, vibrante, com identidade. E mesmo nas brincadeiras como essa história do Casimiro comprar, a SAF dá pra sentir o quanto o clube ainda mexe com as pessoas. Gera reação, gera conversa, gera sonho. E é disso que o futebol vive. Da emoção, da surpresa, da conexão com o torcedor. O Vasco mesmo, nos seus piores momentos, nunca perdeu isso. Sempre teve a torcida ao lado. Sempre teve gente disposta a lutar, a cobrar, a apoiar. E é com esse espírito que o clube pode sim voltar a ser protagonista. Então, torcedor, fica ligado, muita coisa ainda vai rolar. O mercado está esquentando, as movimentações estão só começando e o Vasco promete ser um dos protagonistas dessa janela. Se Ganso vai vir, ainda não dá para cravar. Se Cazé vai comprar o clube, parece distante, mas nunca diga nunca. O que dá para afirmar é que o nome Vasco da Gama voltou a estar em evidência. E isso por si só já é motivo para acordar esperançoso. Vem mais por aí, segura firme porque o gigante está se mexendo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro e internacional, um rumor que vem ganhando força pode abalar o mercado da bola e movimentar as torcidas mais apaixonadas. De acordo com fontes não oficiais, Todd Boehly, empresário e atual dono do Chelsea, teria feito uma proposta surpreendente e até mesmo absurda ao Vasco da Gama. Clube tradicional do futebol carioca, que atravessa um momento de reconstrução e busca se reerguer no cenário nacional e internacional. A possível negociação deixaria qualquer torcedor boquiaberto. Boehly, que tem se mostrado um investidor agressivo e ousado desde que assumiu o controle do Chelsea, estaria interessado em ampliar seus negócios no futebol, e a chegada ao Vasco seria uma estratégia para conquistar o mercado brasileiro, considerado um celeiro inesgotável de talentos. Segundo as informações que circulam nos corredores do futebol, o valor oferecido pelo grupo, liderado por Boehly, para adquirir parte das ações do Vasco, ultrapassaria a casa dos milhões de euros, o que, para os padrões do futebol brasileiro, seria um investimento considerado fora da curva. Ainda não há confirmação oficial do Vasco sobre a oferta, que para alguns especialistas pode ser vista como um movimento audacioso para transformar o clube carioca numa espécie de extensão global do Chelsea, potencializando negócios, intercâmbio de jogadores e até mesmo parcerias estratégicas para exploração comercial. Essa possível compra poderia representar um novo capítulo na história do Vasco, que já contou com grandes investimentos estrangeiros no passado, mas nunca a esse nível de ousadia e volume financeiro. No entanto, a negociação enfrenta uma
série de obstáculos, entre eles o histórico de resistências internas no clube, que tem uma torcida muito ligada à identidade vascaína, e a complexidade de transferir o controle para um investidor estrangeiro, que pode causar dúvidas e inseguranças. Ainda assim, o burburinho continua e alguns dirigentes próximos à diretoria do Vasco estariam analisando cuidadosamente a proposta, tentando equilibrar os prós e contras de um negócio que poderia trazer liquidez imediata, mas também abrir portas para mudanças profundas no clube. Além disso, a movimentação de Todd Boehly, que já demonstrou interesse em expandir seu império no futebol mundial, é vista como um sinal claro da crescente valorização do mercado brasileiro por investidores internacionais que enxergam no país uma oportunidade única para projetos de longo prazo. A dúvida que fica no ar é se o Vasco estaria disposto a abrir mão de parte de sua autonomia em troca de um aporte financeiro tão significativo. E como isso impactaria na relação com os torcedores e na cultura do clube. Por enquanto, tudo permanece como um rumor forte, um boato alimentado por informações que vazaram em conversas reservadas e pelo interesse do grupo Chelsea em encontrar novas frentes de investimento. Se a negociação avançar, pode ser um marco histórico para o futebol brasileiro, abrindo caminho para um novo modelo de negócios que mistura tradição e modernidade. Fique atento, porque a qualquer momento, essa proposta absurda de Todd Boehly ao Vasco pode se transformar em uma realidade capaz de mudar o futebol para sempre. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.